O vento cortante de junho assobiava entre as frestas do vagão enferrujado, e Carmela Rodrigues puxou o cobertor esfarrapado para cobrir melhor os 3 filhos que tremiam ao seu lado. Era 18 de junho de 1923, numa linha férrea abandonada nos arredores de Lages, Santa Catarina, e aquela mulher de 50 anos, com cabelos grisalhos escapando do lenço surrado, acabara de tomar a decisão mais desesperada de sua vida: transformar um vagão de carga abandonado em lar para sua família. Parece impossível, mas essa história aconteceu de verdade no interior brasileiro, e o que Carmela descobriu dentro daquele vagão mudaria tudo para sempre. Antes de continuar, me conta de qual cidade você está ouvindo essa história e deixa nos comentários. Adoro saber onde vocês estão quando escutam essas histórias. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora para não perder as próximas. O Brasil da década de 1920 ainda guardava as marcas profundas da transformação que sacudira o país nas últimas décadas. No interior de Santa Catarina, especialmente nas regiões onde a estrada de ferro cortava campos gelados e matas de araucária, a vida seguia um ritmo duro, marcado pelo frio intenso dos invernos serranos e pela distância que separava as pequenas vilas. Lages, cidade que crescera com o comércio de gado e a passagem dos tropeiros, vivia tempos difíceis desde que a ferrovia perdera importância com o desvio de rotas comerciais. A sociedade daquele tempo era implacável com viúvas. Uma mulher que perdia o marido aos 50 anos, com filhos ainda pequenos para criar, via-se numa armadilha sem saída. Não havia pensões, não havia amparo governamental, e a caridade dos vizinhos durava apenas enquanto não se tornasse peso demais. As mulheres dessa época nasciam sob a tutela do pai, passavam para a tutela do marido, e quando enviuvavam, esperava-se que algum filho homem já crescido as amparasse. Carmela não tinha essa sorte. Seus 3 filhos eram crianças, o mais velho com apenas 12 anos. A linha férrea abandonada que cortava a região havia sido desativada 2 anos antes, quando a companhia ferroviária faliu. Os trilhos enferrujados serpenteavam por campos onde o capim crescia alto entre os dormentes apodrecidos, e 3 vagões de carga haviam sido deixados para trás, esquecidos como fantasmas de ferro de um tempo que já não voltaria. Ninguém os queria, ninguém os vigiava. E foi ali, naquele lugar que todos evitavam, que Carmela viu sua última chance. Carmela Rodrigues completara 50 anos no mês anterior, mas parecia ter 60. O rosto marcado por rugas profundas contava a história de décadas trabalhando sob o sol e o frio. As mãos calejadas testemunhavam anos de lavar roupa em riachos gelados, e os ombros curvados revelavam o peso de carregar lenha, água e filhos pelas estradas de terra. Seu cabelo, que já fora negro como asa de corvo, agora mostrava mais fios brancos que escuros, sempre preso num coque apertado que deixava à mostra a nuca enrugada. Os olhos castanhos, porém, ainda guardavam uma determinação feroz. Aquela força que só as mulheres que enfrentaram o inferno e voltaram conseguem ter. Ela vestia o mesmo vestido preto que usara no enterro do marido, 6 meses antes. Teodoro Rodrigues morrera de pneumonia numa noite de inverno, deixando a esposa e 3 filhos sem nada além de dívidas. A pequena casa onde viviam como agregados numa fazenda nos arredores de Lages foi imediatamente reclamada pelo patrão. Carmela implorou por mais tempo, ofereceu-se para trabalhar de graça, mas o fazendeiro foi inflexível. Ele precisava da casa para um novo capataz que chegaria em 2 semanas. Durante os primeiros meses, Carmela e os filhos perambularam de rancho em rancho, dormindo onde conseguiam abrigo, comendo quando conseguiam serviço. Ela lavava roupa, capinava hortas, limpava chiqueiros, qualquer coisa por um prato de comida e um canto para passar a noite. Mas ninguém queria uma família inteira. Uma viúva com 3 crianças era peso demais, boca demais, problema demais.
Foi numa tarde gelada de junho que Carmela, voltando de mais um dia de trabalho, que rendera apenas 2 batatas doces e um pedaço de linguiça rançosa, viu os vagões pela primeira vez. Eles estavam ali, meio escondidos pela vegetação que crescera ao redor, 3 caixas de ferro enferrujadas sobre rodas que já não se moveriam nunca mais. O filho mais velho, Miguel, de 12 anos, foi o primeiro a correr até eles, empurrando a porta pesada de um dos vagões com dificuldade. "Mãe, olha, tem teto, tem porta!" gritou o menino, a voz ecoando dentro do vagão vazio. Carmela aproximou-se devagar, segurando pela mão os 2 mais novos, Teresa, de 8 anos, e João, de 6. O vagão era uma caixa retangular de metal, com cerca de 8 metros de comprimento e 3 de largura. O teto estava intacto. A porta lateral deslizava com dificuldade, mas fechava, e o chão de madeira, embora manchado e empoeirado, ainda estava firme. Não havia janelas, apenas algumas frestas entre as tábuas que deixavam entrar fios de luz e vento. "Ninguém mora aqui?" perguntou Teresa, a voz fina ecoando no espaço vazio. "Ninguém, minha filha", respondeu Carmela, entrando devagar no vagão. O cheiro de ferrugem e mofo era forte, mas ela já vivera em lugares piores nas últimas semanas. "Ninguém quer esses vagões velhos." "Então podemos morar aqui?" perguntou Miguel, os olhos brilhando com esperança. Carmela olhou ao redor. Era melhor que dormir ao relento. Era melhor que implorar por um canto de paiol a cada noite. Era melhor que ver os filhos tremendo de frio sob árvores. Não era muito, mas era algo. Era um teto, 4 paredes, uma porta que fechava. "Podemos", disse ela finalmente, a voz firme apesar do aperto no peito. "Por enquanto, podemos." Naquela primeira noite, amontoados num canto do vagão sobre o único cobertor que possuíam, Carmela não conseguiu dormir. Ouvia o vento assobiando pelas frestas, o rangido do metal se contraindo com o frio, os suspiros dos filhos que finalmente dormiam em paz depois de dias de incerteza. Aos 50 anos, viúva, sem dinheiro, sem família que a acolhesse, ela estava morando num vagão abandonado com 3 crianças. Como havia chegado tão longe? Como havia caído tanto? Mas não havia tempo para a autopiedade. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Carmela já estava de pé, planejando. Se aquele vagão seria sua casa, então ela faria dele um lar. Os primeiros dias foram de trabalho brutal. Carmela usou galhos secos para varrer o chão do vagão, esfregou as paredes de metal com areia e água do riacho próximo, tampou as frestas maiores com trapos e barro. Miguel a ajudava em tudo, tentando ser o homem da casa que achava que precisava ser aos 12 anos. Teresa cuidava do irmão menor enquanto a mãe trabalhava, e João, com seus 6 anos, juntava gravetos para a fogueira que faziam do lado de fora para cozinhar. Carmela saía todo dia ao amanhecer, caminhando até as fazendas próximas, em busca de qualquer serviço. Voltava ao anoitecer com o que conseguisse, às vezes um punhado de farinha, às vezes alguns ovos, raramente um pedaço de carne. Cozinhava na fogueira do lado de fora e comiam em silêncio dentro do vagão, sentados no chão de madeira. A notícia de que uma viúva estava morando nos vagões abandonados com 3 filhos se espalhou rápido pela região. Alguns vizinhos apareceram por curiosidade, outros por compaixão. Dona Francisca, uma senhora de 60 anos, que morava numa casinha a 2 quilômetros dali, trouxe uma panela velha e um cobertor. "Não é muito, mas vai ajudar", disse ela, olhando Carmela com uma mistura de pena e admiração. "Você é corajosa, moça. Ou louca, talvez as 2 coisas." "Corajosa eu não sei", respondeu Carmela, aceitando as doações com gratidão. "Mas sem escolha, isso eu sou." Passaram-se 2 semanas. O vagão começava a aparecer menos com uma caixa de metal abandonada e mais com um lar improvisado. Carmela conseguira alguns caixotes velhos que serviam de móveis, uma lata grande que usava como recipiente para a água, algumas tábuas que Miguel ajudou a pregar sobre as frestas maiores. Não era confortável,
e o frio da noite ainda penetrava pelas paredes de metal, mas tinha um abrigo. Foi numa tarde de julho, quase um mês depois de terem se mudado para o vagão, que Miguel fez a descoberta que mudaria tudo. O menino estava explorando os outros 2 vagões que ficavam a alguns metros de distância, seguindo a linha dos trilhos enferrujados. O primeiro estava em condições piores que o deles, com o teto parcialmente desabado e o chão apodrecido. Mas o segundo, o que ficava mais distante, parecia intacto. Miguel forçou a porta lateral, que resistiu, emperrada pela ferrugem. Precisou usar um galho grosso como alavanca para finalmente fazê-la deslizar com um rangido alto. A luz do sol da tarde entrou no vagão escuro e Miguel ficou parado na entrada, os olhos se adaptando à penumbra. Havia algo dentro, caixotes, muitos caixotes empilhados no fundo do vagão, cobertos por uma lona grossa e empoeirada. "Mãe! Mãe! Vem ver!" gritou o menino, a voz aguda de excitação. Carmela estava lavando roupa no riacho quando ouviu o chamado do filho. Largou as roupas ensaboadas e correu, o coração disparado. Miguel nunca gritava assim, a menos que fosse importante ou perigoso. "O que foi? Está machucado?" perguntou ela, ofegante, chegando ao vagão onde o filho estava. "Não, mãe, olha, tem caixas aqui dentro, muitas caixas." Carmela entrou no vagão, cautelosa. Miguel já havia puxado parte da lona, revelando caixotes de madeira de tamanhos variados, alguns marcados com letras desbotadas. Ela se aproximou, o coração batendo forte. O que havia ali dentro? Seria perigoso? Seria valioso? "Ajuda a abrir uma", disse ela ao filho. Trabalhando juntos, mãe e filho conseguiram soltar a tampa de um dos caixotes menores. Dentro, embrulhadas em jornal velho amarelado, havia ferramentas, martelos, serrotes, formões, alicates. Ferramentas de qualidade, enferrujadas pelo tempo, mas ainda utilizáveis. "Ferramentas!" exclamou Miguel. "Posso consertar coisas com isso, mãe? Posso oferecer serviço." Carmela sentiu o peito apertar. Ferramentas valiam dinheiro. Ferramentas significavam trabalho, mas aquilo não era delas. "Não podemos simplesmente pegar", disse ela, a voz hesitante. "Isso pertence a alguém." "A quem, mãe? A ferrovia faliu faz anos. Ninguém veio buscar. Está tudo abandonado", argumentou Miguel, a frustração clara na voz. Carmela olhou ao redor do vagão. O menino tinha razão. Aquilo estava ali havia anos, esquecido, abandonado. A companhia ferroviária não existia mais. Ninguém viria buscar, mas ela fora criada com princípios. Não se pegava o que não era seu. "Vamos abrir os outros caixotes", disse ela finalmente. "Vamos ver o que mais tem aqui. Depois decidimos o que fazer." Passaram o resto da tarde abrindo caixote após caixote. Havia mais ferramentas, pregos e parafusos enferrujados, rolos de arame, lanternas a óleo, vazias, cobertores grossos de lã comidos por traças, mas ainda aproveitáveis, e num caixote maior no fundo, embrulhados em oleado, livros. Dezenas de livros. Carmela pegou um deles com cuidado. Era um volume de poesias portuguesas, a capa de couro gasta, mas ainda bonita. Abriu na primeira página e leu a dedicatória escrita à mão. "Para minha querida esposa, que ama as palavras tanto quanto eu. Com amor eterno, Henrique, 1908. "Eram de alguém", murmurou ela, passando os dedos pelas páginas amareladas. Alguém amava esses livros. Havia também no fundo do mesmo caixote um estojo de couro. Carmela o abriu e ficou sem ar. Dentro, protegidas por veludo desbotado, havia joias. Não eram muitas, e não pareciam extremamente valiosas, mas eram claramente preciosas para alguém. Um broche de prata com uma pedra azul, um par de brincos delicados, um anel com pequenos diamantes, um colar de pérolas. "Mãe, isso vale dinheiro", sussurrou Miguel, os olhos arregalados. Carmela fechou o estojo rapidamente, como se queimasse em suas mãos. Seu coração batia descompassado. Aquilo era demais. Ferramentas, ela poderia justificar. Cobertores velhos, ela poderia aceitar. Mas joias. Joias eram diferentes. Joias tinham donos que as procurariam.
Precisamos descobrir de quem é isso, disse ela, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Como, mãe? A ferrovia faliu. Não tem ninguém para perguntar. Deve ter registros, deve ter alguém que sabe de onde veio essa carga. Mas onde procurar? Carmela passou a noite em claro, pensando. No dia seguinte, deixou os filhos com Dona Francisca e caminhou até Lages, uma jornada de 3 horas a pé. Na cidade, perguntou por todo lado sobre a antiga companhia ferroviária, mas as respostas eram sempre as mesmas. Faliu em 1921. Os donos foram embora. Não deixaram endereço. Não havia mais ninguém responsável. Tentou na delegacia, mas o delegado, um homem de meia idade com bigode grisalho, mal a ouviu. Senhora, se está abandonado há mais de 2 anos, não tem dono. É assim que funciona. Se quiser as coisas, fique com elas. Ninguém vai reclamar. Mas e se alguém vier procurar? Insistiu Carmela. Em 2 anos, ninguém veio. Ninguém vai vir. Ele se inclinou sobre a mesa, o olhar cansado. A senhora está morando naqueles vagões com 3 crianças, não está? Ouvi falar. Pegue o que há nos caixotes. Use para melhorar sua vida. Deus sabe que a senhora precisa. Carmela voltou para o vagão com o coração pesado. O delegado tinha razão do ponto de vista prático, mas algo dentro dela resistia. Contudo, quando chegou e viu os filhos com frio, com fome, com os pés descalços rachados pelo tempo seco, sua resistência começou a desmoronar. Naquela noite, usou um dos cobertores de lã que encontraram. Estava roído em alguns pontos, mas ainda aquecia. Embrulhou os 3 filhos nele e viu como dormiam melhor, tremendo menos. No dia seguinte, Miguel usou as ferramentas para consertar a roda quebrada da carroça de um vizinho que pagou com um saco de batatas e meio quilo de banha. Era a primeira vez em meses que teriam comida farta. Viu, mãe? Disse Miguel orgulhoso, mostrando o pagamento. Posso trabalhar com as ferramentas, posso ajudar. Carmela olhou para o filho. 12 anos, e já tentando ser homem, já querendo carregar o peso que ela carregava. Sentiu os olhos arderem, mas não chorou. Não havia mais lágrimas sobrando depois de tanto chorar. Vamos fazer assim, disse ela finalmente. Vamos usar as ferramentas, os cobertores, os pregos, coisas que podem nos ajudar a sobreviver. Mas as joias vamos guardar. Se aparecer alguém procurando, devolvemos. Se não aparecer, bem, veremos. Passaram-se semanas. Miguel começou a fazer pequenos serviços de carpintaria e consertos com as ferramentas que encontraram. Carmela usou o arame para criar uma cerca ao redor de uma pequena horta que começou a cultivar ao lado do vagão. Os cobertores de lã, mesmo remendados, os mantinham mais aquecidos durante as noites geladas de julho. Mas as joias permaneciam guardadas no estojo de couro, escondidas debaixo de uma tábua solta no chão do vagão. Carmela as olhava às vezes, à luz de lamparina, imaginando quem fora a mulher que as usara. A dedicatória no livro dizia o nome dela, a esposa de Henrique, alguém que amava poesias. Foi numa manhã de agosto, quase 2 meses depois da descoberta dos caixotes, que um homem apareceu nos vagões. Carmela estava do lado de fora, pendurando roupa lavada num varal improvisado de arame, quando ouviu o som de cascos de cavalo. Virou-se e viu um homem descendo de um animal baio, um senhor alto e magro, de cabelos completamente brancos, vestindo roupas simples mas bem cuidadas. Ele devia ter uns 60 anos, o rosto sulcado por rugas profundas, mas os olhos azuis eram claros e atentos. Bom dia, disse ele tirando o chapéu. Desculpe incomodar. Meu nome é Henrique Tavares. Estou procurando algo que perdi há muito tempo. O coração de Carmela disparou. Henrique, o nome da dedicatória no livro. Bom dia, senhor, respondeu ela secando as mãos no avental. Em que posso ajudá-lo? O homem olhou para os vagões, uma expressão estranha no rosto. Eu trabalhava para a companhia ferroviária. Era contador. Quando a empresa faliu, em 1921,
Eu estava viajando com minha esposa. Íamos mudar para São Paulo, começar vida nova. Ela estava doente, muito doente. Ele pausou, a voz embargada. Mandei nossa mudança na frente, num desses vagões de carga. Móveis, roupas, livros, tudo. Mas o trem quebrou aqui e deixaram os vagões para consertar depois. Quando voltei dias depois, a empresa já tinha falido. Os vagões estavam abandonados e me disseram que nossa carga tinha sido roubada. Carmela sentiu o chão fugir sob seus pés. Sua esposa? Perguntou ela, já sabendo a resposta. Morreu 3 dias depois em São Paulo. Pneumonia. Nunca mais voltei para procurar nossas coisas. Não tinha coragem, mas agora... Ele olhou diretamente para Carmela. Agora sou um homem velho e sozinho, e gostaria de ter de volta pelo menos os livros dela. Ela amava livros. Eram as únicas coisas que a consolavam nos últimos meses. Carmela fechou os olhos por um momento. Claro que alguém viria. Claro que as coisas tinham dono. Abriu os olhos e olhou para Henrique Tavares. Viu a dor antiga e profunda gravada em cada ruga de seu rosto. Os livros estão aqui, disse ela, a voz baixa. E as joias também. E as ferramentas. Tudo está aqui. O alívio que passou pelo rosto do homem foi tão intenso que ele precisou se apoiar no cavalo. Graças a Deus, murmurou ele. Graças a Deus. Carmela o levou até o vagão onde tinham guardado os caixotes. Miguel estava lá dentro, trabalhando num banco de madeira que estava consertando, e olhou para a mãe com confusão quando ela entrou com o estranho. Miguel, esse senhor é o dono das coisas que encontramos. Vamos devolvê-las. O rosto do menino desmoronou. Mas mãe, as ferramentas... Eu estava trabalhando. Eu sei, meu filho. Mas não são nossas. Henrique olhou de Carmela para Miguel, depois para os caixotes empilhados no canto. Caminhou lentamente até eles. Passou a mão pela madeira desgastada, os olhos marejados. Vocês não roubaram nada, disse ele, a voz suave. Vocês estão morando aqui? Sim, senhor, respondeu Carmela, erguendo o queixo com dignidade apesar da vergonha que sentia. Sou viúva. Não tínhamos para onde ir. Henrique se virou para olhá-la melhor. Viu o vestido remendado, as mãos calejadas, os cabelos grisalhos, a postura curvada de quem carregou peso demais por tempo demais. Viu Miguel, um menino magro demais, tentando parecer homem. Viu, através da porta aberta, Teresa e João espiando de longe, assustados. Quantos anos a senhora tem? Perguntou ele. 50, senhor. E seus filhos? 12, 8 e 6. Henrique ficou em silêncio por um longo momento. Depois, começou a abrir os caixotes lentamente, como se cada um guardasse memórias pesadas. Encontrou os livros e os segurou com reverência, passando os dedos pelas capas, abrindo nas dedicatórias que ele mesmo havia escrito tantos anos atrás. Helena, murmurou ele, lendo o nome da esposa. Minha Helena. Achou o estojo com as joias. Abriu e olhou para elas por um longo tempo. Depois, fechou com cuidado. Estas eram dela, disse ele. Ela as usava em dias especiais. Dizia que a faziam sentir bonita mesmo quando estava tão doente. Carmela não disse nada. Apenas esperou, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, preparando-se para perder tudo de novo. Finalmente, Henrique se virou para ela. A senhora é honesta, disse ele. Poderia ter vendido as joias, poderia ter ficado com tudo e eu nunca saberia, mas não fez. Por quê? Porque não eram minhas, respondeu Carmela simplesmente. Porque pertencem a alguém, pertencem à sua esposa. Henrique assentiu lentamente. Minha esposa era uma mulher bondosa. Se estivesse viva e soubesse que uma viúva com 3 filhos estava passando necessidade, sabe o que ela faria? Carmela sacudiu a cabeça. Ela ajudaria. Helena sempre ajudou quem precisava. Era da natureza dela. Ele olhou ao redor do vagão, para as ferramentas, para os cobertores, para os livros. Vou levar os livros e as joias. São as únicas coisas que realmente importam, as únicas coisas que guardam ela. Mas o resto, ele olhou para Miguel, o resto vocês podem ficar. Senhor, murmurou Carmela, sem acreditar.
As ferramentas, os cobertores, os pregos, o arame, tudo isso. Fiquem, usem. Minha esposa ficaria feliz em saber que estão ajudando uma família que precisa. Miguel deixou escapar um suspiro de alívio. Carmela sentiu as pernas fraquejarem e precisou se apoiar no caixote mais próximo. Eu não posso aceitar, senhor. É demais. É o que minha Helena faria, interrompeu Henrique firme. E eu quero honrar a memória dela fazendo o que ela faria. Além disso, ele sorriu tristemente. Sou um homem velho e sozinho. Não tenho família, não tenho filhos. Para que preciso de ferramentas e cobertores? Vocês precisam muito mais. Carmela sentiu as lágrimas finalmente brotarem. Lágrimas que havia segurado por meses, por anos talvez. Obrigada, sussurrou ela. Muito obrigada, senhor. Henrique assentiu. Pegou uma caixa menor e começou a colocar os livros dentro, um por um, com cuidado. Guardou o estojo com as joias no bolso interno do paletó. Quando terminou, olhou mais uma vez ao redor do vagão. Há algo mais que quero fazer, disse ele. Esse vagão onde vocês estão morando, ele é deles também, não é? Sim, senhor, mas está em melhor estado. Mesmo assim, não é lugar para crianças passarem o inverno. Tenho uma propriedade a 10 quilômetros daqui. Não é grande, apenas um sítio pequeno, mas tem uma casa. Está vazia desde que minha irmã morreu ano passado. A senhora e seus filhos podem morar lá. Carmela sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Senhor, eu não posso. Não temos como pagar. Não estou cobrando aluguel. Estou oferecendo um lar. Em troca, a senhora cuida da propriedade, mantém a casa limpa, cultiva a horta. Seu filho pode usar as ferramentas para fazer concertos quando eu precisar. É um acordo justo. Mas por quê? Perguntou Carmela, a voz quebrada. Por que está fazendo isso por nós? Henrique olhou para ela com os olhos marejados. Porque Helena ficaria furiosa comigo se eu não fizesse. Porque vocês poderiam ter roubado tudo e não roubaram. Porque sou um homem velho que viveu tempo demais sozinho e talvez seja bom ter uma família por perto de novo, mesmo que não seja minha. Ele pausou, a voz embargada. Porque todos merecem uma segunda chance. Eu tive a minha com Helena, mesmo que tenha sido curta. A senhora merece a sua. Carmela não conseguiu responder. Apenas chorou. E Miguel chorou com ela, e Teresa e João, que haviam se aproximado, choraram também, sem entender completamente por quê, apenas sentindo que algo importante e bom estava acontecendo. 3 dias depois, Carmela e os filhos se mudaram para o sítio de Henrique. A casa era simples, mas tinha paredes de verdade, janelas com vidro, um fogão a lenha, 2 quartos pequenos e uma sala com lareira. Parecia um palácio depois do vagão de metal frio. Henrique visitava toda semana, sempre trazendo algo. Um saco de farinha, sementes para a horta, roupas velhas que haviam sido de sua irmã e serviam em Carmela. Ficava para o almoço, conversava com Miguel sobre carpintaria, contava histórias para Teresa e João, ajudava Carmela a consertar o telhado que gotejava em um canto. Ele gosta da senhora, mãe, disse Miguel um dia, observando Henrique ir embora a cavalo. Não fale bobagem, menino, retrucou Carmela, mas sentiu o rosto esquentar. Não é bobagem. Eu vejo como ele olha para a senhora. E como a senhora olha para ele? Carmela não respondeu, mas pensou sobre isso durante a noite. Henrique era um homem bom, isso ela sabia. Era gentil, era generoso, era solitário como ela. Mas ela tinha 50 anos, 3 filhos, um corpo gasto pelo trabalho. O que um homem como ele querria com ela além de caridade? Foi numa tarde de setembro, com a primavera começando a aquecer o ar, que Henrique chegou ao sítio e pediu para conversar com Carmela a sós. Eles caminharam até a cerca da horta, onde as primeiras mudas de alface começavam a brotar. Carmela, disse ele, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Tenho 62 anos. Fui casado durante 20 anos com a mulher que amei mais que tudo. Quando ela morreu, achei que minha vida tinha acabado. Vivi os últimos 4 anos como um fantasma, apenas existindo, sem propósito.
Carmela ouviu em silêncio, o coração acelerado. Mas nestas últimas semanas, vindo aqui, vendo a senhora e seus filhos, ouvindo risadas de novo, comendo refeições com companhia, voltei a sentir que estou vivo. Ele a encarou diretamente. Sei que sou velho, sei que a senhora tem filhos para criar, sei que isso pode parecer absurdo, mas a senhora aceitaria se casar comigo? Carmela ficou sem ar. Casamento? Ela, uma viúva de 50 anos, gasta pelo trabalho com 3 filhos, casando com um homem como Henrique? Senhor Henrique, eu, não por caridade, interrompeu ele rapidamente. Não estou oferecendo isso por pena. Estou oferecendo porque aprendi com Helena que a vida é curta e preciosa e não devemos desperdiçar as chances de felicidade que aparecem. A senhora me faz querer viver de novo, Carmela, e espero que talvez eu possa fazer o mesmo pela senhora. Carmela olhou para aquele homem de cabelos brancos, para o rosto marcado pela vida, mas ainda gentil, para os olhos azuis que a olhavam com esperança. Pensou em Teodoro, em 25 anos de casamento que não foram ruins, mas também não foram especialmente felizes. Pensou nos últimos meses de terror e incerteza. Pensou nos filhos que precisavam de estabilidade, de um lar permanente, de um futuro. E pensou em si mesma, em 50 anos de vida dura, de trabalho sem descanso, de abnegação constante. Será que não merecia, no crepúsculo da vida, um pouco de paz? Um pouco de companhia? Talvez até um pouco de amor? Sim, disse ela finalmente, a voz firme. Sim, eu aceito. O casamento foi simples, celebrado pelo padre da vila numa manhã de outubro, com apenas Miguel, Teresa e João como testemunhas. Carmela usou o vestido da irmã de Henrique, ajustado às pressas, e ele usou o terno que havia guardado desde o casamento anterior. Não havia festa, não havia convidados, mas quando o padre os declarou marido e mulher e Henrique beijou suavemente a testa de Carmela, ela sentiu algo que não sentia havia anos: esperança. A vida no sítio assumiu uma rotina tranquila. Henrique se mudou definitivamente para lá, trazendo seus poucos pertences e os livros de Helena, que colocou numa estante que Miguel construiu na sala. Carmela cozinhava, cuidava da horta, mantinha a casa impecável. Miguel trabalhava com Henrique, aprendendo não só carpintaria, mas também a lidar com as poucas cabeças de gado que tinham. Teresa e João frequentavam a escola da vila, caminhando os 3 quilômetros toda manhã. Não era um casamento de paixão ardente, eram 2 sobreviventes, 2 náufragos que encontraram um ao outro, aprendendo a construir algo juntos. Mas havia ternura. Henrique sentava ao lado de Carmela nas noites frias, lendo em voz alta os livros de poesia que Helena havia amado. E Carmela ouvia, encostando a cabeça no ombro dele. Ela preparava os pratos que ele gostava, e ele sempre agradecia com um sorriso. Ele a ajudava com tarefas pesadas, e ela remendava suas roupas com capricho. E lentamente, com o passar dos meses, o que havia começado como um acordo prático foi se transformando em algo mais profundo. Carmela começou a sentir o coração bater mais rápido quando ouvia Henrique chegando em casa. Henrique começou a procurar desculpas para tocar na mão dela, para ficar mais perto. Uma noite, ela o viu olhando para ela com uma expressão que ela reconheceu, porque era a mesma expressão que ela sentia no próprio rosto. Amor nascendo de novo, tardio, mas real. Você acha que Helena ficaria brava? Perguntou Carmela numa dessas noites, os 2 sentados na varanda olhando as estrelas. Brava por quê? Por você ter se casado de novo, por você me amar. Henrique pegou a mão dela, entrelaçando os dedos gastos e calejados. Helena me fez prometer, antes de morrer, que eu não ficaria sozinho para sempre. Disse que ela queria que eu fosse feliz. Eu fui egoísta, Carmela. Fui egoísta e fiquei sozinho por anos, porque achei que não tinha direito de ser feliz sem ela. Ele apertou a mão de Carmela. Mas agora sei que ela tinha razão. A vida continua. E você me deu uma razão para viver de novo. Carmela sentiu as lágrimas rolarem, mas eram lágrimas de gratidão,
de alívio, de felicidade inesperada. Você também me deu uma razão, sussurrou ela. Eu achei que minha vida tinha acabado quando Teodoro morreu. Achei que aos 50 anos, com 3 filhos, eu nunca mais seria nada além de um peso para os outros. Mas você me mostrou que ainda posso ser feliz, que ainda posso recomeçar. Eles ficaram ali sentados, de mãos dadas, 2 sobreviventes que haviam encontrado um porto seguro um no outro. 10 anos se passaram. Era uma manhã de primavera de 1933, e Carmela, agora com 60 anos, estava na horta colhendo tomates quando ouviu o som conhecido de cascos de cavalo. Ergueu-se devagar, as costas reclamando do esforço, e sorriu ao ver Miguel chegando. O filho estava com 22 anos agora, um homem feito, casado, com um bebê a caminho. "Mãe!" chamou ele, descendo do cavalo e a abraçando. "Como está?" "Velha e cansada", respondeu ela rindo, "mas feliz." "E você, e Lourdes?" "Grávida e reclamando de tudo", disse Miguel rindo também. "Mas bem, vim buscar aquelas ferramentas que o Sr. Henrique disse que posso levar. Vou abrir uma carpintaria na vila. Seu padrasto está no celeiro. Vá falar com ele." Miguel saiu e Carmela voltou para a horta, mas logo ouviu mais vozes. Teresa chegava a pé, agora uma jovem de 18 anos, trabalhando como professora na escola da vila. E pouco depois, João apareceu também, com seus 16 anos, trazendo notícias de que havia conseguido emprego como ajudante num armazém. Henrique saiu do celeiro para receber os filhos de Carmela, porque era assim que ele os via, como filhos. E eles o viam como pai, porque ele havia sido mais pai para eles do que o próprio Teodoro conseguira ser. Almoçaram todos juntos, conversando, rindo, fazendo planos. Depois que os filhos foram embora, Carmela e Henrique ficaram sozinhos de novo, sentados na varanda, como faziam toda a tarde. "Você se lembra do dia que nos conhecemos?" perguntou Henrique, a voz suave. Ele estava com 72 anos agora, o cabelo completamente branco, o corpo mais magro, mas os olhos ainda claros e alertas. "Como poderia esquecer? Eu achei que você ia tirar tudo de nós. Achei que íamos perder as únicas coisas que nos ajudavam a sobreviver. E eu achei que nunca mais encontraria alegria na vida", disse Henrique. "Achei que passaria os últimos anos sozinho e amargurado. Mas então encontrei você. Encontrei uma mulher honesta, corajosa, forte. Uma mulher que merecia mais do que a vida lhe deu." "A vida me deu você", disse Carmela, pegando a mão dele. "Me deu esses 10 anos de paz. Me deu um lar de verdade. Me deu a chance de ver meus filhos crescerem sem medo de passar fome ou frio. A vida me deu mais do que eu achava que merecia. Você merecia tudo isso e mais", disse Henrique, levantando a mão dela e beijando os nós dos dedos artríticos. "E Helena também teria te amado. Sei que teria." Carmela sorriu, olhando para o horizonte onde o sol começava a descer. "Acha que ela nos olha de algum lugar?" perguntou ela. "Se olha, está feliz", respondeu Henrique com certeza. "Está feliz porque não fiquei sozinho, porque você não ficou sozinha. Porque 2 pessoas que mereciam amor o encontraram, mesmo que tarde." Eles ficaram ali sentados enquanto o sol se punha. 2 pessoas que haviam sido quebradas pela vida e se reconstruíram juntos, provando que nunca é tarde demais para recomeçar, que nunca é tarde demais para encontrar felicidade, que a idade não importa quando 2 corações decidem se dar mais uma chance. E dentro da casa, na estante da sala, os livros de poesia de Helena Tavares descansavam ao lado dos livros escolares de Teresa, testemunhas silenciosas de uma história de perda e recomeço, de honestidade recompensada, de amor encontrado nos lugares mais improváveis e nas horas mais tardias da vida. E assim termina a emocionante história de Carmela Rodrigues e Henrique Tavares. 2 almas que a vida havia machucado, mas não destruído, e que encontraram um no outro a paz que já não esperavam mais. Essa história nos ensina que não importa quantos anos você tenha, não importa quantas perdas já sofreu, sempre há espaço para recomeçar.
Sempre há esperança para quem mantém a honestidade e a dignidade mesmo nos piores momentos. Se essa história te emocionou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias que vou trazer. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para ser feliz. E me conta nos comentários. Você acredita em segundas chances? Você conhece alguém que recomeçou a vida depois dos 50 anos? Quero muito saber sua opinião. Até a próxima história. E lembre-se, enquanto há vida, há esperança. Não importa a sua idade, não importa quantas vezes você caiu, você sempre pode se levantar mais uma vez. Um abraço.